Rio-São Paulo, material que chega para o norte, para o nordeste. Então, como é que é feito isso? E como é que isso pode contribuir para uma construção de um campo, né, que não valorize os princípios, né, da agroecologia, por exemplo, os princípios da educação do campo, e não mais da área, né, da educação rural, né? Educação do campo como uma legitimação e identidade que foi construída pelos movimentos sociais do campo, né? Então, isso é bastante pertinente a gente pensar, né, como é que isso, esse empoderamento dos educadores do campo para o ser mais, né, nesses territórios. Pois é, Rigo, e assim, quem tem a última fala, né, sobre a educação do campo são as gestões, né? Em 2019, ano passado, em 2018 foi fechada uma escola lá bem importante, tinha, na nossa lógica, né, não sei como é no Rio de Janeiro ou no restante do pessoal, mas tinha 51 alunos, então era uma escola até aqui, pela quantidade de alunos interessante para o campo, e nós fomos junto com pais, com mães, até com o conselho tutelar, né, falar com o secretário de educação, e aí eu lembro de uma fala dele que ele disse assim: educação do campo não dá resultado, né? Ou seja, esse processo de macro, né, da educação ser uma educação pensada para o capital, pensada para o financeiro, né, e não pensada para o humano, né, leva essas pessoas lá. É ele quem decide se a escola vai estar lá viva e a comunidade vai estar lá viva ou se a escola vai estar fechada, né? E aí ele diz assim: a escola do campo não dá resultado, né? Mesmo sabendo ele, a gente levando IDEBs da escola, era uma escola que tinha um IDEB bem interessante, né? 5.1 para a nossa realidade, mesmo assim a escola foi fechada, né? Ou seja... É uma luta também, né, complicadíssima, acho que até com relação à luta dos próprios movimentos sociais do campo, que vem com relação à defesa do não fechamento das escolas do campo, né? Isso, a política, até ontem, a própria Molina colocou, né, a história das políticas que estão, as políticas reformadoras empresariais estão chegando no campo, né, são leituras imobilizadoras versus o ser mais que a gente coloca, né, mas como é que estão os passos que foram dados pelos próprios movimentos, as políticas que foram construídas, em menos de 2, 3 anos, estão quase todas nela do era, né? Quem trabalha com isso sabe, quer dizer, então, como é que a gente precisa estar se organizando virtualmente, presencialmente, até 10 pessoas que não aglomera, como é que voltar a criar os comitês, enfim, como é que a gente vai dialogando com isso para, inclusive, a própria política coloca que o secretário se aproveita que as pessoas às vezes não conhecem, né, a própria legislação, é de que tem que ter um parecer, né? Tem que ter um parecer, e nesse parecer, a própria comunidade escolar, ela pode dizer não ao fechamento da escola, né? E aí o prefeito, o secretário não vai poder, porque... Então isso precisa ter um empoderamento, uma formação desses sujeitos, né, para garantir esses direitos, né? Mas vamos seguindo. Vamos agora para... O Douglas está aí, né? Então, o papel do educador social na educação dos meninos e meninas em situação de rua. O diálogo é em Paulo Freire. Douglas Vasconcelos Barbosa com Patrícia Marília Uchoa. Isso, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Você falou que está com sinal ruim, né? Por isso soltar o áudio, né? É isso. Tá bom, estamos ouvindo sim, Douglas. Fica à vontade. Como o professor Rigoberto falou aí, o nosso trabalho é o papel do educador social na educação dos meninos e meninas em situação de rua, um diálogo em Paulo Freire. Como eu falei no início da primeira apresentação da gente geral, né, esse é um desdobramento da dissertação de mestrado, foi defendida pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Culturas e Identidades da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da Fundação Joaquim Nabuco, onde o nosso objetivo lá era ouvir os meninos e meninas em situação de rua, o que é que eles entendiam nos espaços urbanos por eles ocupados. Então, a partir dessa dissertação, diversos outros trabalhos estão sendo feitos, né, desdobrados dela. Então, um deles é esse resumo que nós vamos apresentar aqui, que tem como objetivo propor um diálogo na perspectiva ferreiana, a partir de um estudo etnográfico feito em nível de mestrado com os meninos e meninas em situação de rua, numa organização não governamental com mais de 30 anos de atuação no estado de Pernambuco. A metodologia ela adotou uma perspectiva etnográfica que envolveu minha participação nas atividades referidas à instituição com os meninos e as meninas.
né, conforme consta no artigo 86, inciso 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, a política de atendimento dos direitos dos meninos e meninas em situação de rua, né, como crianças e adolescentes, passear através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, né. Então, o educador social desse trabalho, ele faz parte dessa articulação de ações não governamentais para a efetivação de uma educação emancipadora e cidadã na vida dos meninos e meninas em situação de rua. Então, para analisar essa atuação, nos referenciamos nos argumentos de Freire, quando ele diz que é preciso que o amor por esses meninos negados no seu direito de ser só venha se expressar autenticamente quando nosso sonho for criar um mundo diferente, um mundo que inclua e não excluam eles. Então, deste modo, o educador deve fundamentar sua prática pedagógica na problematização das realidades, entendendo o diálogo como um processo inerente da sua atuação, ao reconhecer o educando como autor de sua própria história, né? Então, Paulo Freire também traz essa questão de que é preciso que os educadores, né, ouçam os meninos, ouçam seus sentimentos, seus olhares, seus gestos, né, seus semblantes, suas emoções, né, que tem como objetivo não domesticar esses meninos e essas meninas, né, como espera a própria sociedade em que vivemos. O educador social, na perspectiva de Freire, ele trabalha em grupo, com o grupo visando sempre uma organização mais ampla. Então, Paulo Freire também fala sobre a luta do educador, caminhar com esse menino e com essa menina no sentido de ajudá-lo a tornar-se efetivo, integrante e transformador, através de uma convivência que seja participativa e principalmente questionadora. Os resultados do nosso estudo, né, revelam que o educador social da organização investigada atua pela efetivação dos direitos dos meninos e meninas em situação de rua, para que eles possam se sentir seres humanos mais amados, respeitados e, sobretudo, cidadãos no Brasil. Nossas análises também apontam que o educador social da nossa pesquisa precisa ascender na sua formação também conhecimentos que possam tomar como norte metodológico a abordagem, a compreensão e o respeito numa perspectiva freiriana. Assim, na instituição que trabalhamos, que investigamos, né, visando a educação dos meninos e das meninas em situação de rua, o próprio educador social procura exercer o seu papel de educador a partir de uma programação que seja voltada para os movimentos que sejam de resgate daqueles, né, para um possível retorno à sua família, assim como busca conscientizar esses meninos e essas meninas com relação às drogas, principalmente a cola, como algo que seja não bom para a sua própria saúde. Então, desta forma, a atuação dos educadores possibilita o fortalecimento de vínculos por meio de acordos e de uma educação humana e também emancipadora. Né? Nesse sentido, compreendemos que, por esse prisma freiriano, descomedido seria não afirmar que os resultados do nosso trabalho caminham no sentido de que o educador social dessa instituição tem amor e também pratica um ato de amor por esses meninos. Então, a participação, o respeito, a compreensão e a ajuda, né, são um logradouro dessa prática humana e do ofício encantador que o educador social da organização investigada tem na educação dos meninos e meninas em situação de rua. Então, para finalizar, só fazendo uma observação também com a apresentação do colega Magno no início, eu não falei para deixar para falar aqui agora, foi interessante na fala dele que eu pude fazer uma associação com o nosso trabalho aqui agora, quando ele disse que é preciso que o mundo do professor, né, seja articulado com o mundo do aluno, o Magno falou. Então, no nosso caso, no nosso trabalho, também é preciso que o mundo do educador, né, social, também seja o mundo dos meninos e meninas em situação de rua, a compreensão desses dois mundos para facilitar uma educação emancipadora, cidadã e principalmente democrática nesses tempos que vivemos. Mas é isso. Tá ok, Douglas. Nós voltamos a palavra, volto a dizer que a Maulina colocou, a professora Maulina, dialogicidade, né? Esse, tanto educador, educando, educador, nesse momento da percepção acerca da realidade, né? E aí o João Francisco nos coloca isso como os conteúdos educativos, né? Como é que a gente compreende essa realidade? Quais são, né, nesse prisma, os diversos olhares, os diversos níveis de realidade acerca dessa realidade, para, inclusive, fazer uma coisa muito difícil, que vocês, quando colocam aqui, acho que o próprio Magno, um problema que eu vou conversar com eles para saber se é isso mesmo, né? Que é a escolha da problematização, né? O Alberto me colocou várias